Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Eu sou Lourenço Filho e esse é o meu, é o teu, é o nosso canal de Cima dos Telhados. Evangelho de hoje, dia 17 do 8 do 25, é Lucas, capítulo 1, do 39 ao 56. Seja muito bem-vindo ao meu canal, minha irmã, pega aí a tua Bíblia para que a gente possa fazer a nossa reflexão de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Lucas capítulo 1, do 39 ao 56. Eis o que diz o Senhor. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança estremeceu no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que crestes, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para sua casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Hoje, dia 17 do 8 do 25, celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Mas o que é solenidade? Solenidade, meus irmãos, é uma celebração das mais altas celebrações litúrgicas. A igreja não faz apenas uma memória de Maria, mas celebra solenemente o dogma de fé de que ela foi elevada ao céu em corpo e alma. Maria, ela foi assunta. Quer dizer, Maria, ao término de sua vida terrena, ela foi elevada por Deus em corpo, alma, à glória dos céus. Meus irmãos, ela foi assunta, a sua assunção, quer dizer, Maria, ela foi levada por Deus. Jesus, na sua ascensão, é diferente. Jesus sobe ao céu por sua própria divindade. Olha o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 966. Diz assim: Finalmente, a Imaculada Virgem, preservada unime de toda a mancha de culpa original, terminado o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestes, e para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo.
A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Meus irmãos, ainda diz mais aqui: em vosso parto guardastes a virgindade, em vossa dormição não deixastes o mundo. Ó Mãe de Deus, foste juntar-vos à fonte da vida, vós que concebestes, ó Deus vivo, e por vossas orações livrais nossas almas da morte. É uma oração. Meus irmãos, no parágrafo 966, nós vimos que a Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos para nós. Quer dizer, Maria, ela não faz nada por ela mesma. Ela é usada como instrumento de Deus. Ela sempre se colocou como serva de Deus. Ela nunca se colocou como a poderosa, a rainha. Não. Ela é serva. Na patrística, São João de Constantinopla, ele disse assim: como poderia aquele corpo virginal, na qual o Verbo se encarnou, ser entregue à corrupção? Era necessário que fosse glorificado junto com aquele que dela nasceu. Meus irmãos, no evangelho de hoje, depois da anunciação, Maria, ela vai visitar a sua prima Isabel, né? E aqui nós celebramos hoje a solenidade da Assunção. A gente viu, né, o que é a Assunção, né, a respeito da solenidade, o que o catecismo nos fala sobre a Assunção, o que a patrística sobre a visão de São João de Constantinopla nos fala sobre Maria e a Assunção. E no evangelho de hoje, Maria vai visitar a sua prima de Isabel, a qual Deus revela que ela, né, que aquela senhora já estava velha, estéril e também grávida. É o que a gente vê lá em Lucas capítulo 1, 36 e 37. E Maria, ela vai servir. Maria, ela leva Jesus. Maria, ela leva Deus. Maria, ela leva alegria. Do versículo 40 ao 44 a gente vê isso. Meus irmãos, Maria é aquela humilde serva a qual se declara: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria é aquela que vive, é aquela que crê plenamente a palavra de Deus. Maria, ela é a primeira bem-aventurada. O versículo 45 diz assim: bem-aventurada és tu que crestes, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Isabel declara, porque ela crê, ela acredita, ela se lança na vontade de Deus. Deus vai e realiza as coisas, as suas promessas, as promessas de Deus que foram ditas para o seu povo. Versículo 48 diz assim: porque olhou para a sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Meus irmãos, não por méritos humanos, mas pela graça. Desde Isabel, do versículo 42, até os dias de hoje, nós proclamamos, a igreja proclama a bem-aventurança de Nossa Senhora. Feliz, agraciada, plenamente realizada em Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 971, cadê? Está aqui. Ele diz assim: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A piedade da Igreja para com a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada com um culto especial pela Igreja, com efeito, desde tempos remotíssimos tempos. A bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus,
sob cuja proteção os fiéis se refugiam, suplicantes em todos os seus perigos e necessidades. Este culto, meus irmãos, é a hiperdulia, onde a igreja, né, ela declara, né, o seu amor intenso, o seu amor por a Santíssima Virgem Maria. É a hiperdulia. Existe a dulia, que é o culto aos santos, a hiperdulia, Nossa Senhora, protodulia, São José, e latria, que é o culto a Deus, que é a adoração a Deus. E nós declaramos esse culto, né, a hiperdulia a Nossa Senhora, a nossa igreja, ela declara, né, esse culto, essa veneração à Mãe de Deus e nossa Mãe. Continua o catecismo. Embora inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração que se presta ao Verbo encarnado, e igualmente ao Pai e ao Filho. Quer dizer, a gente está falando da hiperdulia e da latria, que é o culto de adoração a Deus. Mas o favorece poderosamente. Esse culto encontra sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus, na oração mariana, tal como o Santo Rosário, resumo de todo o Evangelho. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 971, diz isso aí. E Santo Agostinho, ele disse assim, gente, olha as palavras de Santo Agostinho. A verdadeira bem-aventurança de Maria está em crer e viver na palavra de Deus. Isso é lindo. Patrística, meus irmãos. Santo Agostinho. A verdadeira bem-aventurança de Maria está em crer e viver na palavra de Deus. Primeiro, viver plenamente a graça. Segundo, Maria é modelo de discípulo. Ela acredita, obedece e tem uma entrega total. Meus irmãos, quem vive no Espírito Santo, como Maria, também será glorificado como Cristo. E para finalizar, meus irmãos, vamos só aqui fazer uma pequena meditaçãozinha sobre Magnífica. Maria reza o Magnífica. Está no versículo 46 ao 55. É um hino de ação de graças, de exaltação a Deus. E eu fiz uma pesquisazinha aqui. O Magnífica ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, louvor pessoal, Maria louvando a Deus, do versículo 46 ao 49. Segunda parte, ação de Deus na história, do versículo 50 ao 53. E a terceira parte, a fidelidade às promessas. Deus vai cumprir as suas promessas a nossos pais, do versículo 54 e o 55. Meus irmãos, Maria, com toda a sua humildade, reconhece que tudo vem de Deus. Deus age em tudo e em todos. Ela é humilde, serva, leva a Deus. Vamos fazer uma observação aqui nessa nossa afirmação, leva a Deus. Maria, ela leva a Trindade, meus irmãos. Maria, ela leva a Trindade. Mas Lourenço, como assim leva a Trindade? Ela leva o Pai nas palavras do anjo. Na anunciação do anjo, tudo aquilo que aconteceu, ela anuncia a Isabel, ela leva as palavras do Pai. Maria, ela leva o Filho no seu ventre. Vocês se lembram do versículo 43? De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Maria, ela traz a graça do Espírito Santo em suas palavras. Quando Isabel diz assim, no versículo 44, pois assim que a voz de tua saudação chegou a mim, aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria. Mas no versículo 41, o que é que isso tem a ver? No versículo 41, tem dizendo assim, ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Maria, ela leva a Trindade.
o maior exemplo de cristianismo, de amor, de fé e de renúncia a si mesmo. Que possamos ser como Maria, meus irmãos, sempre dispostos a se entregar a Deus, a dizer sim a Deus, a trabalhar em prol dos irmãos, a renunciar os nossos planos e a viver os planos de Deus, a servir, a levar Deus a todas as criaturas, a viver plenamente o amor de Deus, a palavra de Deus, de acordo com o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa boa Mãe, Maria Santíssima. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.